Então, a situação é a seguinte. Como nós mostramos ontem, só foi viabilizado o requerimento para a urgência da tramitação do projeto da anistia por conta da base do governo. Até deixa eu ver aqui os números que a gente mostrou ontem. Espera aí. Então, se não fosse a base do governo, não teria sido aprovada a urgência, tá? Foi o requerimento de urgência, né, liderado pelo PL aí do Sóstenes, do pastor Sóstenes Cavalcanti, ele, do projeto de lei do estupro, do estuprador, da defesa do estuprador, eles conseguiram 264 assinaturas. Lembram-se? Eu até tinha dito que esse projeto está morto, não tem a menor chance e tal, mas enganei-me, achei que o governo tinha algum controle sobre a sua base, não tem nada, não tem controle nenhum. Então, eles precisavam de 257 assinaturas para o requerimento de urgência, conseguiram mais, 264. Da base do governo, 146. Isso quer dizer o seguinte, se tirasse a base do governo, eles teriam 118 assinaturas, portanto, mas muito, muito menos do que o necessário para a aprovação do requerimento de urgência. E está aí, né? A base do governo é quem mais contribuiu para que o requerimento de urgência atingisse o quórum para dar entrada na mesa e ser votado, portanto, o projeto de lei da anistia. Então, são 146 do governo, destaque para a União Brasil. Mostramos ontem aqui o discurso, a entrevista do Sóstenes Cavalcanti, agradecendo o líder do União Brasil na Câmara, até a semana passada, que é o Pedro Lucas. Como é que é o nome dele lá? O Pedro Lucas Fernandes, agora sucessor do Juscelino no Ministério das Comunicações, e o agradecimento que ele fez a ele na condição de líder do União Brasil, como um dos principais articuladores para que 40 dos 58 deputados no União Brasil votassem a favor do requerimento de urgência. E ele foi, na sequência, nomeado ministro das Comunicações do governo Lula. Tá? Então, nós mostramos isto ontem, e aí foi uma bomba, porque o governo não esperava, gente. O governo não sabia, o governo não esperava. Ao contrário, o Lindbergh, na semana anterior, vinha dizendo, imagina, nós temos um acordo sólido com o Gumota, nossa base não vai apoiar, é um escândalo. Então, o governo foi tomado de surpresa pela traição da sua base, tomou de surpresa pela enésima traição da sua base. E aí acontece o seguinte, o governo não sabe o que fazer. Eu ontem conversei lá no Planalto, o governo está dividido, sem saber, como está no título, é uma bateção de cabeça. Porque uma parte do governo quer retaliação, defende a retaliação, né? Então que o Planalto cobre os deputados que assinaram a urgência de projeto, que inclusive as nomeações, porque toda essa turma aí tem nomeação, tá? Toda essa turma tem nomeação na estrutura do governo federal. Então que os nomeados e nomeadas sejam desnomeados e desnomeadas, que o governo retarde, por exemplo, as emendas desses parlamentares. Nossa, o governo tem muitas possibilidades de retaliação. A grande questão é o seguinte, o governo vai ter coragem de retaliar? Porque, a rigor, para retaliar, teria que desnomear o ministro Pedro Lucas Fernandes, que acabou de ser nomeado, né, que foi um dos articuladores dessa adesão em massa do União Brasil à urgência para a tramitação do projeto. Aí, de manhã, ontem, começou esse barata voa, lá do Planalto começou a ser essa história de que vai ter retaliação, e aí o governo se deu conta, bom, vai retaliar, e qual será a consequência da retaliação para tal da frente ampla? Aí a Gleisi já falou, não, de jeito nenhum, não há menor hipótese, não há nenhuma operação de retaliação. Mas o fato é que o governo continua com uma crise na sua base.
O governo acumula derrotas no Congresso com traições da base e está avaliando se vai renegociar cargos. Duvido que vá renegociar cargos nessa altura do campeonato. Agora, essa é a lógica, né? Qual é o discurso do governo? Né? Qual é o discurso do governo? Não dá, não tem o que fazer. É a correlação de forças. Né? Não, pode ficar tranquilo. Como é que era o discurso? Eu não tenho, faz tempo que eu não ouço isso. Lula sabe o que faz. Pode ficar tranquilo que Lula sabe o que faz. E o argumento é: vocês da esquerda, vocês são de movimento estudantil, são de DCS, vocês não têm ideia como é a grande política. Nós, o PT, nós, os lulistas, entendemos como é a grande política. A gente joga o jogo da grande política. Tá aí. Né? O jogo da grande política está dando nisso, deu no que deu. Né? Um governo cada vez mais à direita. Isso não é uma acusação minha, Zé Dirceu já disse que esse é um governo de centro-direita, cada vez menos de centro, cada vez mais de direita, e sendo apunhalado o tempo inteiro pela sua base de direita barra extrema-direita. Então, o cenário, como diz aqui o canal do Tietê, União Brasil, para surpresa de 0 pessoas. O canal do Tietê, inclusive, é um perfil de um canal, né, e eles são da área jurídica. A gente... E ele comentou aqui mais cedo, eles aqui, a sorte, Mauro, é que as ações trabalhistas, em sua maioria, aproximadamente 85%, se resolvem em acordo na primeira audiência. Pois é, canal, mas a questão é que todas as ações em tramitação foram suspensas em todos os níveis e instâncias do Poder Judiciário pelo Gilmar Mendes. Né? Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos falando só de ações sobre o tema da pejotização que entraram na justiça ano passado e este ano, são 350 mil ações, fora as que entraram nos anos anteriores. Nós estamos falando aí por baixo de mais de 1 milhão de ações que tramita na justiça em relação a esse assunto, tá? Bom, e em relação à anistia, o governo, além da surpresa pela traição da base, foi surpreendido ontem pela posição do Hugo Motta, do presidente da Câmara. Outra surpresa que realmente é que assim, ele foi lá para o Japão, o Lula abraçou, o Lula beijou, o Lula pegou no colo, o Lula entregou para o Alcolumbre a foz do Amazonas, entregou para o Hugo Motta tudo que ele quis, e aí... E aí? E aí? Essa é a questão. Né? O Hugo Motta, ao fim e ao cabo, continua sendo o Hugo Motta. Então, o Lindbergh, no começo da semana, inclusive, ele dizia, inclusive, isso é um tema lá para o Glauber, tá? É um tema para o Glauber, porque o Glauber ele está dizendo a mesma coisa. Né? Olha, pode ficar tranquilo, mesmo que vá para a mesa da Câmara, o Hugo Motta, nós temos um acordo com ele não vai mandar para o plenário para votar a cassação do Glauber. Tá bom. Tá bom. A mesma coisa aqui. Né? O Lindbergh garantia até o começo da semana que o acordo com o Hugo Motta era muito sólido, que o Hugo Motta não vai levar, mesmo com o número regimental para aprovação, para o requerimento de urgência, que ele não levaria ao plenário. Pois é. Aí ontem, de manhã, o governo foi de novo surpreendido porque o Motta disse: não vou resolver sozinho, ou seja, não vou sentar em cima, como o Lira fazia, né, e vou levar o projeto da anistia aos líderes na Câmara. Vai levar os líderes na Câmara quando? Não tem sessão esta semana, e semana que vem não vai ter sessão presencial, vão ser mistas. Então só vai ter reunião de líderes, na verdade, na outra semana. A próxima reunião dos líderes na Câmara, deixa-me ver aqui, será... Olha, se eu não estou enganado, dia 28, tá? Apenas dia 28. Então, o que ele está dizendo é que nesta reunião do dia 28,
posso estar equivocado, pode ser que ele convoque uma reunião antes disso, mas apenas nessa reunião é que vai ser decidido, tá? E aí o governo foi surpreendido, como eu disse mais uma vez, isso aqui, ontem, um pouquinho antes de meio-dia, 11h40, 11h37, ele soltou esse Twitter. Democracia é discutir com o colégio de líderes as pautas que devem avançar. Viu, Lindbergh? Ele falou, né? Viu, Lindbergh? Não é eu, não vou fazer acordo com vocês, não. Em uma democracia, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho. É preciso também ter responsabilidade com o cargo que ocupamos. Pensando no que cada pauta significa para as instituições e para toda a população brasileira. Então, é isso aí. Vamos ver como a coisa vai andar daqui para frente.